Amém, igreja, boa noite, a paz do Senhor, a paz a todos. E hoje a palavra que o Senhor colocou no meu coração, está aí o tema, né? O poder da influência, né? E eu quero agradecer aqui mais uma vez ao Senhor por estar aqui, né, no altar, trazendo a palavra de Deus, né? Deus, Ele ministrou essa palavra no meu coração para poder abençoar a igreja, né? Então, eu creio que cada um que está aqui vai receber esse recado de Deus. Então, que você possa abrir o seu coração, que você possa abrir a sua mente e que essa palavra, né, ela venha crescer, né, na tua mente, no teu coração, para que você também venha aí exercer a palavra de Deus diariamente. Quero agradecer os pastores, pastor Ney, pastora Paula, por mais uma vez confiar a mim a estar trazendo a palavra no dia de hoje. E o versículo de hoje se encontra lá em 1 Coríntios, vocês podem abrir a sua Bíblia, 1 Coríntios 15, 33. 1 Coríntios 15, 33. E vai dizer assim a palavra do nosso Deus, ó. Não se deixe enganar, a más companhia corrompe os bons costumes. Eu vou ler de novo. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Né? E eu relutei para poder trazer essa mensagem, né? A gente sabe que o pastor ele trouxe uma série para a gente falando exatamente sobre isso, né? Sobre o Césio 137, que trazia como contaminação quando a gente trazia para dentro de casa. E eu falei com Deus, eu falei, Senhor, é mesmo essa palavra? O Senhor quer falar isso com o teu povo? E Deus falou assim para mim, ó. Tem pessoas ali que estão se deixando influenciar, estão deixando de lado a minha palavra. E tem pessoas que se deixaram contaminar e precisam retornar. Precisam fazer o caminho contrário. E a introdução vai dizer assim, ó. A influência é a capacidade de causar impacto e modificar comportamentos, decisões, ideias e envolve também as emoções das pessoas. Esse poder de alterar nossos pensamentos de maneira direta, por ordens ou conselhos, de forma sutil, né? Através de exemplos, opiniões e convívios sociais. O que evidencia que o ser humano é altamente influenciado. E isso é uma afirmação contida na palavra de Deus. Eu trouxe o versículo, né? E a neurociência, ela também explica isso, né? A neurociência comportamental, ela explica essa temática e confirma o que está escrito nas escrituras há milhões de anos atrás, né? A neurociência, ela fala que nós somos... o nosso comportamento ele está ligado às 5 pessoas que estão andando com a gente. Isso é comprovado. As 5 pessoas que caminham, que estão mais ligadas a gente, vão influenciar os nossos comportamentos. Assim como uma fruta colocada em uma fruta podre colocada no mesmo ambiente que frutas boas, as boas irão se deteriorar. Né? Assim também é o ser humano, quando é exposto a comportamentos negativos. E a nossa vida espiritual se assemelha a essa fruta, né? Pessoas, ambientes ao nosso redor moldam a nossa vida. E por isso Deus te trouxe aqui hoje para te alertar que precisamos ser seletivos com as pessoas que caminham conosco, com as pessoas a qual nós fazemos alianças. Né? Nós precisamos estar ligados nisso. E antes de eu trazer essa palavra, né, eu comecei a orar pedindo a Deus a ministração para eu estar trazendo hoje. E eu tinha ido no sacolão, comprei um saco de laranja. E aí botei na minha fruteira. Só que veio uma laranja podre. E só tinha uma podre. Aí eu tirei a laranja e joguei fora. E no outro dia, as laranjas estavam tudo boa. Aí tinha mais uma podre. Eu falei, tá podre. Aí tirei. E aí foi a semana toda. Aquele saco de laranja, cada dia que eu ia na fruteira, tinha uma fruta estragando. E Deus falou comigo. Foi a primeira fruta que estava contaminada e que contaminou todas elas. E assim é na nossa vida. A gente, às vezes, traz pessoas para perto, né? A gente
nem sequer perguntamos a Deus se é para a gente caminhar com aquela pessoa, se é para aquela pessoa estar ali. E daqui a pouco a gente está se espelhando no comportamento dela. Eu tiro, gente, eu tenho parentes em Salvador, na Bahia. Quando as minhas tias vêm para cá, a gente fica uma semana com ela, a gente já está falando baianês. Oxe, né? Começa a falar cantando. Então, o comportamento das pessoas influenciam a gente. Né? E o lado mais negativo, né? Aquela coisa mais negativa, é o que fica, porque nós somos seres humanos, pecadores, né? E o pecado está sempre ali rondando a gente à nossa volta. E nós precisamos ter discernimento. Porque às vezes você traz para perto uma pessoa que ela não está ligada, não está dentro da palavra de Deus, não tem princípios e valores, e do nada a tua família está contaminada. Assim como uma laranja contaminou todo o saco, uma pessoa pode contaminar toda a sua família e ir se deteriorando um por um. Então, a gente precisa orar a Deus para quem a gente vai trazer por perto. E Deus te pergunta hoje se o ambiente e as pessoas o qual você convive te aproxima ou te afasta da presença de Deus. Quem são as 5 pessoas mais ligadas a você hoje, que influenciam o seu comportamento? Como que essa pessoa ela está te influenciando? E o primeiro tópico vai dizer assim, ó, o que você permite hoje irá refletir no seu futuro. Muitas das vezes a gente quer fazer por menos, né? Talvez essa palavra não seja nem para quem está aqui, mas é para você abrir seus olhos e observar também o comportamento daqueles da tua família. Às vezes é um filho, às vezes é um marido. Espera aí, essa fala está diferente. A gente tem que perceber que tem alguma coisa diferente, tem alguma coisa que não está legal. E, às vezes, a pessoa ela foi influenciada, né? Espera aí, fulano nunca falou essa frase, espera aí. Fulano está falando palavrão, nunca falou palavrão? Vamos lá, por que você está falando palavrão? Né? Então, às vezes, a palavra não é para a gente, mas a gente precisa estar alerta para perceber também que quem está do nosso lado pode estar sendo contaminado. E o primeiro tópico vai dizer assim, ó, o que você permite hoje irá refletir no seu futuro. O perigo da aliança com pessoas erradas. A Bíblia toda adverte a gente as alianças que a gente faz. Né? E eu trouxe aqui uma reflexão sobre Josué. Né? Josué estava com o povo de Israel, né? E ele ia ali lutando as guerras e vencendo as guerras. E o povo dos gibeonitas, eles ficaram com medo daquele povo israelense. E falou assim, não, vamos enganar ele, vamos se juntar a ele. E foram lá para fazer uma aliança com ele, enganando aqueles homens de Deus. E eles tomaram uma atitude de fazer aliança com eles sem sequer perguntar ao Senhor. Sem sequer colocar Deus à parte daquelas pessoas que estavam vindo ficar do lado deles. Porque eles estavam numa guerra. E assim é na nossa vida, como eu e você. A gente está numa guerra. A partir do momento que você levantou a mão lá e aceitou Jesus, você está numa guerra. A gente já estava. Só que aí a gente só começa a perceber essa guerra quando a gente vem para o lado da luz. Quando a gente vem para o lado de Jesus. Que a gente começa a ver as batalhas que a gente enfrenta. E a gente olha e fala, cara, eu estou numa batalha. E às vezes a pessoa se aproxima de você e você não tem nem o discernimento de perguntar para Deus se aquela pessoa ali é para caminhar do seu lado. Se aquela pessoa ali vai influenciar você, a tua família, a tua casa. E daqui a pouco está tudo destruído e você não sabe de onde veio o ataque. Porque a laranja podre entrou e você não viu. A laranja podre entrou, contaminou todos que estavam ali e você não viu. Eu ensino muito para a Manuela isso. Ah, estou com um amiguinho, não sei o que. Manu, ora. Ora. Porque Deus envia, mas o diabo também envia, gente. Deus envia, mas o diabo também envia. Ah, fulano é legalzinho, fulano é bonzinho. Pode ser enviado pelo diabo.
para acabar com a vida do teu filho, para acabar com a vida da tua família, para acabar com a tua casa. Então, antes de trazer para perto, antes de botar para dentro, pergunta para Deus se aquela pessoa é para estar do seu lado. E a gente também deve estar preparado, cheio da palavra de Deus. Né? O irmão Mário falou de manhã que eu também já tinha colocado como um versículo para trazer, né? Que está lá em Salmos 119, capítulo 119, versículo 105. Luz para os meus pés é a tua palavra. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e a luz para o meu caminho. Só a palavra de Deus é que nos dá a direção. Só a palavra de Deus é que ilumina os nossos caminhos. Só a palavra de Deus. O apóstolo Paulo ele vai até falar isso, né? Nem que o anjo desça e apresente a vocês outro evangelho. Porque muitas das vezes a gente... não é errado você ter o exemplo como um pastor, uma pastora que foi de Deus, né? Mas o errado é você não confrontar a palavra, você não vê que aquela pessoa está falando, pô, isso aqui é heresia. Isso aqui não está na palavra de Deus. Né? Então, a gente tem que ter esse discernimento para a gente também não se perder. Para a gente também não ir para caminho errado. Às vezes a pessoa está ensinando uma coisa que não está na palavra. E isso a gente não está livre de ser contaminado. Porque a sementinha vai sendo plantada diariamente. Diariamente. E a gente precisa buscar as Escrituras, ler a palavra, para a gente se aproximar de Deus, para a gente se aproximar da verdade. E estar atento também aos comportamentos que são reprovados por Deus. Às vezes você olha a pessoa, pô, Deus reprova esse comportamento. Você está influenciando ou você está sendo influenciado? Né? A gente tem que pensar nisso. Espera aí, eu estou aqui nesse lugar. Será que eu estou influenciando a ela? Ou é ela, com o comportamento dela ruim, está me influenciando? Porque a gente está numa guerra onde todos aqui almejam o céu. Todos querem subir, sim? Amém. Todos querem subir. Mas a gente precisa vigiar e orar o tempo todo. O tempo todo, porque a salvação é algo que está escrito aqui nas Escrituras. Jesus, a Bíblia, ela não é um livro de autoajuda, não é um livro para te emocionar, não é um livro para te deixar feliz, ela é um livro onde contém uma história de redenção, onde Jesus deu a vida por mim e por você. E o mundo espiritual não é brincadeira. Não é brincadeira, você precisa tomar uma posição e identificar os comportamentos ruins que não são de acordo com a palavra de Deus. Amém. Isso está te contaminando, isso está te afastando, isso está contaminando a sua família. Estamos em uma guerra espiritual e Satanás ele não está brincando. Trazer para perto pessoas que não estão na mesma conexão que a sua, no mesmo propósito que o seu, pode causar danos irreversíveis para você e para a sua família. Eu vejo Deus exortando a gente de uma maneira que ele já estava falando com a gente. Deus tem falado isso com a gente. Nós somos um povo remanescente, um povo que buscamos, estamos todos aqui buscando a palavra de Deus. Não é tempo de se distrair. Não é tempo de se distrair. É tempo de buscar a Deus, de buscar a palavra. Selecione seus amigos. Vejam se eles são umas boas influências baseado na palavra de Deus. Nós temos uma base. Nós temos uma base, que é a palavra. Então, trazer para perto pessoas que não estão na mesma conexão podem te influenciar. Eu já vi pessoas do círculo de oração. Triste, meus irmãos. Triste. Uma mulher de Deus, que Deus usava, poder, sabe? Deus usava ela assim com muita unção. E ela se afastar por conta de uma pessoa que ela colocou na casa dela para passar uns dias. E ali foi contaminando toda a família, inclusive ela. Inclusive ela. Então, essa mensagem é uma mensagem de alerta. De alerta para a igreja. E aí a gente vai para o tópico 2.
Seja Jesus a sua maior influência. Gente, Jesus é top, né? Jesus é top. Jesus arrastava multidões. Todas as pessoas, todos os discípulos que Jesus escolheu, eles eram pecadores. Eles eram pecadores, falhos, mas eles foram transformados por Jesus. Transformados. E esse é o mesmo desejo que nós precisamos ter. A gente não deve querer fazer parte da multidão. A gente deve estar perto e ser transformado por ele. A gente não deve ser aquela pessoa que quer só receber o milagre, a bênção e ir embora. Não! A gente quer viver de acordo com a vontade dele. Mateus, cobrador de impostos, Jesus foi lá, chamou ele na mesma hora, ele foi. E ele foi transformado. Se a gente tem um evangelho de Mateus hoje, é porque ele era muito bom na caligrafia, ele escrevia muito bem, era bom em matemática. E Deus usou ele para escrever o evangelho de Mateus. A gente tem a mulher samaritana, que teve um encontro com Jesus, uma mulher que tinha a vida toda arrebentada. Uma mulher que o sentimento dela, a vida sentimental dela era toda bagunçada. E Deus deu um propósito para ela. Ela foi ser missionária, ela foi transformada pela presença de Deus. A gente tem o apóstolo Paulo, que também foi transformado por Deus, por Jesus. A gente tem o exemplo de Zaqueu também, cobrador de impostos. Só que ele chamou a atenção de Jesus. O que você está fazendo para chamar a atenção de Jesus? Essa é a pergunta hoje. O Senhor quer entrar na sua casa, o Senhor quer sentar na tua mesa, o Senhor quer ceiar contigo. E o que você está fazendo para chamar a atenção dele? A salvação tem que entrar na sua casa. E você precisa fazer a sua parte. Você precisa chamar a atenção do Mestre. A gente tem que caminhar com Jesus e ser transformado por ele. Aonde as pessoas olhem para a gente e vão falar assim, ali vai uma serva de Deus. Antigamente ela fazia isso. Agora não, ela foi transformada pelo poder da palavra. Amém. E Deus, ele quer fazer isso na minha e na sua vida. O evangelho não é brincadeira. Não é vir aos domingos na igreja e achar que está tudo bem, não está. Porque você está numa guerra espiritual, você está numa batalha e você não consegue nem enxergar isso. E Deus hoje trouxe você aqui para chamar a sua atenção, para te posicionar, para que você venha tomar a sua posição de servo. Senhor, transforma a minha vida. Muda o que o Senhor tiver que mudar em mim, muda o meu caráter. Mas eu quero subir, eu quero ir para o céu. Jesus está voltando. Jesus está voltando. A nossa preocupação maior, ela deve ser agradar a Deus, não agradar a pessoas. Se a gente for se preocupar em agradar as pessoas, a gente pode não subir. Se a gente for agradar pessoas, a gente pode não subir. Guarda o seu coração. Guarda o seu coração. Esse é o ensinamento que Deus deixou para a gente. Né? A gente precisa guardar nosso coração, guardar as nossas emoções, porque o diabo ele trabalha muito na mágoa, para que a gente fique um cristão ranzinho, magoado, né? Igual a irmã Cláudia falou de manhã na escola bíblica. Então, agradar a Deus tem que ser a nossa prioridade. A nossa prioridade tem que ser agradar a Deus. A peneira está passando, vocês estão vendo? A peneira está passando em um monte de igreja. Jesus está voltando. Os pastores estão sendo envergonhados, um a um, porque brincaram com o evangelho de Cristo. Ah, Deus não deu chance? Deu muita. Avisou muitas vezes, igual ele está fazendo aqui hoje. Porque ele já tinha trago essa palavra da boca do pastor. Ele já tinha avisado. Se separem, se santifiquem. Busca a mim, busca a minha palavra. Não se distraia, não é tempo de se distrair. Procura me agradar.
E quando Jesus ele estava lá com a multidão, né? E uma pessoa chegou até ele e falou: Jesus, a tua mãe e teus irmãos estão ali, estão te chamando. Ele falou assim: minha mãe e meus irmãos é quem faz a vontade de Deus. Seus amigos, seus irmãos é quem faz a vontade de Deus. Aqui não se está falando em ninguém largar a mãe, largar o pai, largar o irmão. Não é isso. É você colocar Deus como prioridade. Independente da opinião das pessoas, independente do que as pessoas pensem. É assumir: eu sou cristão. Deus está transformando a minha vida, eu sou pecador, limitado, preciso da presença de Deus, preciso da graça de Deus. Ser amigo do mundo te torna inimigo de Jesus. Está lá em Tiago 4:4. E antes do versículo, a primeira palavra que ele chama a gente é adúlteros, infiéis. Infiéis, querem ser amigos do mundo, vai ser inimigo de Deus. É o que está na palavra. Quer os prazeres do mundo? A presença de Deus não vai estar contigo. Deus é contigo quando você obedece os mandamentos. Foi isso que ele falou para Josué. Capítulo 1, Deus fala para ele: olha, Deus prometeu a ele várias coisas, mas uma das coisas que ele tinha que fazer é não apartar a palavra de Deus da boca dele. Ele tinha que meditar na palavra dia e noite. Deus falou isso de manhã, através da boca do nosso irmão Mário, né? Que a gente precisa se aprofundar na palavra, buscar a palavra. É isso que não vai deixar a gente ser levado nesse mundo. Quando a gente tem a palavra dentro da gente, quando a gente busca a palavra de Deus, né? Jesus influenciava pessoas através do seu caráter, palavras, atitudes. E ele transformava vidas com amor e verdade. Jesus era o exemplo de humildade e obediência a Deus. Até Jesus, gente. Ele não precisava, né? Mas ele obedecia o pai dele. Ele tinha que dar um exemplo para nós, porque ele também é Deus. E nós, seres humanos, com superpoderes, não queremos obedecer a Deus. Queremos ficar na presença de Deus de qualquer maneira. Vai chegar o grande dia que ele vai falar: não te conheço. E aí? Vai subir: não te conheço. De onde que você é? Ah, eu sou lá do Pastor Ney, da Igreja Viva. Né, Vanessa? Vim para a Vila Viva para subir. Não, não vai subir, não. Deixa eu olhar aqui. E não. E aí? O que mais vale hoje? Ganhar o mundo e perder a alma? Ganhar o mundo e perder a alma? Invista tempo nas Escrituras e deixa Jesus ser o seu influenciador. Deixa Jesus te influenciar. Eu posso ouvir um amém? Amém. Amém. O tópico 3, o último tópico, vai falar assim, ó. Deixa Deus escolher os seus amigos. Seus amigos te afastam ou te aproximam de Deus? As atitudes das pessoas que estão ao teu lado condizem com a palavra de Deus? E aí a gente tem que olhar não só as palavras das pessoas, a gente precisa ver as atitudes dela. Se as atitudes dela, porque falar até papagaio fala e fala pra caramba. Mas a atitude da pessoa, ela tem que estar baseada na palavra de Deus. Amém? Amém. Satanás luta para desviar eu e você dos planos de Deus, né? Mas Deus manda te dizer hoje, o mundo não é o seu lugar. O mundo não foi feito para nós. O mundo não foi feito para nós, esse mundo que está aí corrompido. Deus ele espera de nós santidade, Deus espera de nós busca, Deus espera de nós quebrantamento, um coração arrependido. Porque Deus ele olha o coração, né? Às vezes a gente fala muito, mas Deus vai lá e ele olha o coração. Ele esquadrinha o nosso coração. E Deus está vendo o seu coração. E Deus quer que você tenha uma atitude
de arrependimento. Se você, por algum motivo, né, se deixou ser influenciado, teve algumas atitudes por conta de pessoas que andaram do seu lado, Deus está te dando uma oportunidade hoje. Deus quer que você se arrependa, Deus quer que você busque a palavra dele. Nós devemos obediência ao Senhor. Ouvir a voz de Deus e não obedecer pode te custar a eternidade. E Satanás, ele luta para a gente não obedecer. Eu lembro que quando eu me converti, eu entrei numa igreja arrebentada e eu sentei ali. Enquanto a palavra era ministrada, o inimigo estava ali no meu ouvido. Aí, olha, você vai seguir a Jesus, vai acontecer isso, teus amigos vão sair do teu lado. E assim, foi uma batalha espiritual, enquanto eu estava sentada ali, né, querendo buscar a Deus, meu coração ansioso, sedento, mas o inimigo, ele estava batalhando ali para que a palavra de Deus, para que eu não me convertesse, para que eu não fosse lá na frente. Mas hoje eu declaro, na autoridade do nome de Jesus, que está derrotado todo mal, todo espírito maligno que tenta tirar você da presença de Deus, que tenta deixar você fora do reino, mas você não nasceu para estar fora. Deus falou comigo, fala para eles que o mundo não é o lugar deles. Os nossos amigos, eles precisam ser selecionados, apresentados a nós por Deus. Deus nos apresenta amigos. Né, pastora? Deus nos apresenta os nossos amigos. Eles não precisam ser perfeitos. Eles só precisam nos aproximar de Deus. Precisam ser pessoas que nos aproximam de Deus, né? Que nos façam crescer, que nos façam amadurecer, que façam a gente ver o mundo como Deus vê. Sempre que alguém se aproximar de você, pergunta a Deus se é para aquela pessoa entrar na sua vida. Pode vir lá. A gente deve estar sempre ligado, né, no que Deus está falando. Às vezes a pessoa está ali, tem alguma coisa errada, né? Mas fala, não, isso deve ser coisa da minha cabeça. Não é não, gente. É Deus falando contigo. É Deus falando contigo. E se você não tomar uma decisão de ver os sinais que Deus está te mostrando, não vai descer anjo para fazer isso por você, não. É você mesmo que tem que fazer. O Espírito Santo, ele orienta a gente, mas as decisões somos nós quem tomamos. E a conclusão vai dizer assim, ó, Jesus é o nosso maior influenciador. Entendemos que ele não só mudou o rumo da história da humanidade, mas continua transformando vidas até hoje. E hoje ele marcou um encontro com você. E você precisa da liberdade ao Espírito Santo para ser o seu influenciador. Que possamos sair hoje daqui convictos e desejosos a nos parecer mais com Cristo, permitindo que Ele molde os nossos pensamentos, as nossas decisões e os nossos relacionamentos, identificando as más influências, não nos permitindo ser enganados pelos padrões do mundo. Deus hoje ele quer trazer para você, né, uma restauração. Eu não sei qual parte que você se perdeu, eu não sei qual parte que você se deixou influenciar, eu não sei qual foi o momento que você mudou o seu comportamento, e talvez é uma coisa mínima, é uma coisa que você só precisa ajustar, mas precisa estar alinhado com Deus, precisa estar alinhado com a verdade, precisa estar alinhado com a palavra de Deus. E a gente vai cantar um louvor. E se você sentir o desejo no seu coração, vem aqui na frente, para que a gente possa orar por você. Para que a gente possa entregar a sua vida a Jesus. Senhor, cuida da vida dessa pessoa. Escolhe os amigos para ela, porque nós não sabemos escolher os nossos amigos, mas Jesus pode escolher os nossos amigos, a partir do momento que nós entregamos isso a Ele. O mundo não é o seu lugar.